Ei, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti do Aprenda Mais. Vamos tomar um café para falar de reta final no Enem. Então, olha só. Seguinte, nessa reta final, eu poderia te dar aqui uma dica metodológica, falar sobre estudo, metodologias, alguma coisa assim, mas eu queria te dar uma orientação de reta final baseada também na minha percepção de professor, que já está há mais de 10 anos trabalhando com pré-vestibular e com alunos de terceira série do ensino médio. Essa percepção é baseada na parte mais comportamental e eu quero te deixar aqui uma orientação nesse sentido, nessa reta final. Olhando lá para o Enem, que está aí pertinho, tem um detalhezinho que pode te ajudar demais a ter um melhor resultado e um melhor rendimento lá nas provas e aí contribuir para a tua aprovação. Tá? Então, olha só. Você sabe, né, estudando para Enem, que você tem que manter aí a tua rotina de estudo de conteúdos novos, caso você ainda tenha conteúdos novos. Provavelmente agora você tem como parte mais importante do teu dia fazer revisões, né, uma vez que você tem muito mais passado do que futuro, pensando em Enem, né, então você tem aí um conteúdo muito acumulado, mas isso eu acho que você já sabe, né, a questão de fazer a questão de trabalhar com as questões do Enem, de usar as bancas, de fazer simulado, enfim, tudo isso aí, acho que você já está ciente, né? Especialmente nessa reta final. Agora, o que muita gente ignora? Muita gente ignora o seguinte: esses dias eu dei uma entrevista aqui na Rádio CBN e eu fui perguntado, né, pelo radialista sobre isso, e daí que veio o gatilho para fazer esse vídeo aqui para vocês, com um papo mais completo até. A ideia é o seguinte: o que muita gente ignora nessa reta final de preparação para Enem? Você vem aí estudando por mais ou menos uns 10 meses, talvez. E nessa fase agora, o negócio é muito mais mental do que qualquer outra coisa, né? O Enem, ele abala a gente, trabalha o nosso emocional, atrapalha o nosso emocional e isso precisa estar calibrado. E um ponto que atrapalha demais nessa fase é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa normal, tá? Não é nada patológico, pelo menos no contexto de controle. Então, todo mundo está ansioso, todo mundo fica ansioso e isso é normal. A questão é que às vezes a ansiedade ela passa um pouquinho do ponto e começa a trabalhar contra você, começa a atrapalhar o teu rendimento. E nessa reta final, tem alguns pontos que você precisa guardar, que é o seguinte. Primeiro, vamos lembrar que a aprendizagem é um processo que se baseia em algumas premissas, né? Por exemplo, a aprendizagem, ela é, antes de qualquer coisa, né? Ela é gradual, ela é cumulativa, ela é dinâmica, ela é contínua, ela é pessoal e por último, deixei por último porque é disso que a gente vai falar aqui, por último, a aprendizagem ela é global. O que significa isso? Que a gente costuma falar, né, que a aprendizagem acontece aqui no cérebro, é cognitiva. Então, é global por quê? Porque a aprendizagem ela é cognitiva. Só que teu cérebro está dentro de um corpo. Então, a aprendizagem ela também é o quê? Ela é corporal. E essa aprendizagem desse cérebro que está nesse corpo está dentro de um corpo que tem emoções. Então, a aprendizagem tem pelo menos essas 3 esferas: emocional, cognitivo e corporal, certo? Então, muita gente ignora esse ponto. E nessa reta final, é muito importante você cuidar da tua ansiedade e também desses outros 2 aspectos que todo mundo ignora. Todo mundo pensa assim: nossa, vou estudar, vou fazer revisão, vou fazer simulado, não sei o quê. Você está cuidando ali do teu cognitivo, mas o teu emocional e o teu corporal. Então, nessa fase final, qual é a dica que eu quero dar? É muito importante, nesse momento, você talvez manter a rotina ou reduzir um pouquinho, não aumentar. Muita gente comete o erro de, nessa reta final, aumentar a rotina de estudo, aumentar o tempo, aumentar a cobrança, e isso vai te desgastando. Chega no dia da prova, você está arrebentado, você já não tem mais energia, certo? Então agora você precisa segurar um pouco a onda ou até baixar um pouco o nível para se preservar, certo? Por quê? Porque lá no dia da prova você precisa dessa energia, você precisa dessa condição, desse bem-estar. Então, um primeiro ponto é esse: segurar um pouco a onda na rotina. Outro ponto: segurar a onda na rotina significa o que também? Significa que você tem que priorizar, acima de qualquer coisa agora na tua rotina, o teu sono. Quem não dorme cria toda uma sequência de problemas na tua circuitaria cerebral e isso gera uma condição
de maior desgaste, de ansiedade, de procrastinação, de estresse, enfim, você faz uma bagunça fisiológica que só vai atrapalhar você. Então muita gente pensa assim, eu vou dormir menos para ter mais tempo de estudo, eu vou dormir menos para poder fazer mais questões. E aí você tem esse suposto ganho, né, de vou estudar mais tempo, vou fazer mais questões. Só que esse suposto ganho, ele não vale pelo prejuízo que você tem. Deixar de dormir nessa fase é horrível, por quê? Porque vai te deixar cada vez pior no sentido de alerta, no sentido de concentração, na motivação, vai te deixar talvez mais procrastinador. Então você tem que evitar a todo custo isso, tá? Então, uma coisa que você precisa cuidar demais é do teu sono. E cuidar do teu sono significa o quê? Que você tem que se dar ali, no mínimo 7 horas de sono, no máximo ali 8 horas. Então, nessa janela entre 7 e 8 horas do sono, certo? E aí, claro, você vai ter que cuidar do teu sono, da tua higiene do sono, você vai ter que ajudar o teu corpo a dormir, e tudo isso vai contribuir para quê? Para segurar um pouco a ansiedade, aumentar a tua motivação, aumentar a tua energia, porque é disso que você precisa nessa fase. Você precisa principalmente de estabilidade emocional. E isso você consegue dormindo, tá? É um primeiro passo para você pensar assim, caramba, estabilidade emocional? Tá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dormir direito, tá? Um outro ponto que muita gente ignora também é a questão da atividade física. Se você já faz, beleza, só mantém, certo? Se você não faz, aí é importante você colocar esse hábito dentro da sua rotina de estudo, nem que seja de fazer uma caminhada de 30 minutinhos por dia. E geralmente é vinculado ao teu estudo, né? Então, se você estudou, sei lá, de tarde até umas 4h30, 5 da tarde, conecta o fechamento dessa sessão de estudo da tarde com uma caminhada. E aí é interessante você, nessa sua caminhada, nessa sua atividade, fazer alguma coisa, quando possível também, ao ar livre, se expor à luz natural, pegar sol, ver natureza, tudo isso também ajuda, certo? Existem algumas pesquisas, existem alguns estudos que apontam, né, que o contato com a natureza, que o contato, né, com atividades ao ar livre favorece o teu controle, a tua estabilidade emocional, a tua energia, a tua motivação. Então, se você puder também, adicione essa camada, certo? E, para fechar, cuide também, né, nessa reta final, nessa fase, da tua alimentação e principalmente da tua hidratação. Eu fico assim impressionado de ver, né, enquanto professor, coordenador e gestor de escola, de ensino médio, de pré-vestibular, eu fico impressionado de ver como a galera esquece de tomar água. E aí fica o tempo todo achando que tá com fome. Então lembra, às vezes a tua fome é só sede. E às vezes a falta de hidratação que você tem causa episódios de mal-estar, dor de cabeça, né? Uma sensação estranha, ruim. E isso vai te deixando meio detonado com o tempo, atrapalha o teu sono, atrapalha a disposição, atrapalha a concentração. E às vezes é só água que você tem que tomar. Então monitora a quantidade de água que você está bebendo, né? Bota aí uma meta de tomar pelo menos uns 2,5 litros, 3 litros de água por dia, certo? E você pode controlar isso por garrafinhas, para você ter essa noção de quanto que você está bebendo, para daí criar uma melhor condição. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que no fim das contas, nessa reta final, lembrando que a tua aprendizagem ela é global, ou seja, ela é cognitiva, corporal e emocional, nessa reta final é importante você cuidar dessas 3 esferas. Então, repara que a orientação que eu te dei aqui, envolvendo sono, atividade física, hidratação, alimentação, é tudo para cuidar do global, né? Porque você é global, tua aprendizagem é global. Você precisa lembrar disso. O estudante esquece disso. O estudante acha que tudo é só cérebro. E você precisa de um corpo funcionando para ter um cérebro funcionando. Você precisa de emoções funcionando para você ter um cérebro bem funcional. E nessa reta final, como tudo abala, como a gente está mais sensível, a gente já está cansado, já está estressado, isso se torna ainda mais importante, tá bom? Então, a minha orientação é essa, é só chamar a atenção para isso, para esse detalhe, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar teu rendimento e, por mais contrassenso que isso pareça, né, isso tem sim um altíssimo poder de contribuir com os teus resultados lá nas provas do Enem, tá bom? Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você acha que tem alguém que precisa ouvir alguma coisa sobre isso, manda ali também esse vídeo, compartilha essa mensagem com mais estudantes, porque estudante
é um bicho que gosta de sofrer. E não deixa o estudante sofrer. Diz para ele que ele tem que dormir, que ele tem que comer, que ele tem que beber água, que ele tem que descansar, que ele tem que fazer atividade física e que ele tem que dar um jeito também de sair por aí, pegar um sol e olhar para o mundo lá fora, tá bom? Desentoca um pouco, porque nessa reta final você precisa dessa energia, tá bom? Te desejo sucesso, te desejo constância nessa reta final e vai com força. Até lá!